E um cara que entende muito de Volta Redonda tá chegando aqui agora com a gente aqui no nosso papo de segunda, Matheus Cisnandi. Muito boa noite. O Volta Redonda tá começando a embalar, hein? Embalar? Eu não vou nesse mérito não, tá? Não vou nesse mérito não, porque o salário mais caro do elenco, que é o Chay, se não me engano, está recebendo 50 mil, 60 mil por aí. E praticamente não joga, né? Não, ele tá no time B do Volta Redonda e tá prestes a ser negociado aí, ó. O Volta Redonda não vai utilizar. É um jogador caríssimo para os custos do Volta Redonda. Em relação a alguns pontos que foi dito anteriormente, porque eu tentei entrar na live pelo meu computador travou. Eu vim correndo da academia para cá e tentei entrar. É muito azar, né? Mas, assim, falar de Volta Redonda um pouquinho. Olha, não esperem muita coisa desse time, não. Esse time mudou o esquema tático, o treinador tomou jeito e botou um 3-4-3 revezando num 5-4-1. Né? Tomou jeito, porque jogando sem o Bruno Barra, você não tem o volante para recompor, para fazer uma saída de 3. E o Wellington Silva estava muito lento a saída. Ele é um jogador muito de força. Agora, para a entrada do Johnny Lucas, o time ficou um pouco mais ofensivo, né? É claro, a gente sabe que o Johnny Lucas é jogador que recebe um salário alto, mas boa parte dele, acho que mais de 60% é bancado pelo Fluminense. Jogador do Fluminense, né? O caso ali específico é de que o jogador, a estrela principal, né, dessas contratações, que é o Denner, que é o volante que jogou 10 anos em Portugal, que foi campeão. Foi campeão não, fez parte daquele time do acesso do Remo, já chegou e já teve o azar de ficar lesionado nas primeiras semanas dele no Volta Redonda, nem estreou. O outro jogador aí, que é o Fabrício, teve uma lesão no joelho, fez uma cirurgia, vai ficar 30 dias fora, não vai jogar. Quem jogou foi o Adel, Lucas Adel, no lugar dele. Jogou Bahia, Adel e no último jogo contra o Remo jogou Bahia, Adel e Gabriel Pinheiro, que você conhece, que jogou aí no Nova Iguaçu. E que o time vem, tecnicamente, esse time vem fazendo alguns jogos defensivamente muito bons. E o treinador parou de tentar sair jogando. Ou seja, ele gostava muito de bola no pé, bola em transação em velocidade. Agora ele viu que tem que jogar feio e que os zagueiros têm que sair armando. Então ele começou a ver esse problema. O que estão falando no Volta Redonda é que eles vão contratar mais jogadores. Alguns jogadores vai vir uma barca de dispensa. Provavelmente Eliardo, o próprio... o Eliardo próprio... Tá assim? Para ser dispensado? Ele é o terceiro reserva. Caramba! Ele foi bem na Série C ano passado? Foi... Não, mas pra mim ele já era o reserva, tá? Ele já era o reserva. O Eliardo tá pra ir embora. Tá pra ir embora também outros jogadores que foram contratados nessa temporada do Campeonato Carioca. Um deles aí tá treinando, que é o Chay também, mas os confirmados. Mas o que se fala mesmo é que alguns outros jogadores que estão no elenco esse ano, que não jogaram, né, vão ser dispensados para vir outros jogadores nessa janela. Então o time já tem 47 jogadores no elenco. Caramba. 47. Eles estão querendo contratar mais para reforçar mais o elenco. Jogador da base não vai ter vez. Mesmo com as revelações, mesmo com o Cauã Ubá jogando, e provavelmente vai sair, porque saiu. A base do Volta Redonda tá indo bem também nas competições, né?
Só que tem um problema, tá? O treinador não gosta de usar a base. Não gosta, não vai usar. Eu já conversei com ele uma vez sobre base, não vai usar. Não vai. Ele tá pedindo reforços. Reforços. Ô, Matheus, e sobre o Luciano Doninho? O cara não engrena, né, velho? Impressionante, né? Não engrana por causa do esquema tático, né? O esquema tático antes era o 4-2-1-3. Então o Luciano Doninho jogava ali na zona morta ali. Entre o segundo e o terceiro de campo. Depois que o treinador tirou o armador para botar 3 zagueiros e 3 atacantes, botou, e o meia, que é o Raí, que veio do Botafogo, que estava no Boa Vista, está jogando de ponta esquerda, fazendo essa recomposição, né? Que é 5-4-1 na defesa e 3-4-3 no ataque. O Luciano Doninho perdeu espaço. O Luciano Doninho é bem prestigiado, tá? O nível dele é o mesmo nível de idolatria do Dija Baiano, Daniel Felipe, do Jean Drosni. São ídolos da torcida que já jogaram em alto nível, basicamente. Só que hoje o Luciano Doninho vem sendo contestado, não contestado, né, mas vem fazendo fez um trabalho à parte de aprimoramento físico, entrou em forma, mas não jogou. Mas um outro jogador também que tecnicamente aí dava para ir embora, que era o Marquinhos também. Só que pelo nível dos jogadores que foram contratados, eu não sei não. O Marquinhos teve proposta do Guarani para ir embora. Volta Redonda está bem confuso. E jogou contra um Remo, campeão paraense, que também perdeu muitas oportunidades, mas também não é aquilo tudo não, porque o principal jogador do Remo, que é o Ítalo, centroavante de 17 anos que estava no banco, mas que vinha sendo titular nessa temporada, estava com proposta para ir para o Guarani. Então esse time do Remo também está sendo desmontado, ou indo para sendo negociado, alguns jogadores sendo negociados, outros jogadores vindo. Então nessa janela da Série C vai ser muito difícil. A Série B está muito nivelada tecnicamente. Você tem 2 clubes despontando, você tem 8 clubes despontando, que para mim o Operário também está nessa lista. O Operário, Atlético Paranaense, Curitiba, e eu coloco de 4, 5 times ali vão despontar tecnicamente sobre os outros. A ideia do Volta Redonda é se manter na Série B, mas não vai se manter dessa maneira. Estava até falando ano passado com um dos maiores ídolos do clube, né, que é o Dija Baiano. Ele falou para mim abertamente, esse time aí que eles estão montando vai vir só jogador ruim, eles vão lutar para não cair e vão cair. E é uma grande verdade, porque os jogadores que vieram aí, com exceção, eu vou botar 5 exceções aqui: Pierre, o Gabriel Pinheiro, vou citar mais: o Gabriel Pinheiro, Pierre, o Yuri, que tecnicamente a gente já sabe como ele joga. Caiu bastante o Yuri, né? O Yuri, ele foi criticado. Ele foi criticado por quê? Vou te falar por quê. Porque ele veio como grande contratação, mas o que ele apresentou foi muito abaixo. E tem um outro porém também, é que quando no jogo do Paysandu, ele recebeu uma bola livre, cara a cara com o goleiro, e ao invés dele fazer o simples, que era tocar para rede, ele tentou dar um voleio, né? Chamar no voleio. Aí, dali por diante, a torcida começou a vaiar. Toda vez que pegava na bola, vaiava. Aí o treinador foi lá, tirou e botou se eu não me engano, botou o Raí, botou também o Marquinhos, e também botou uma pressão, botou o Dino no final, Matheus Dino no final. Mas assim, muito, muito abaixo. Não se surpreenda se o Yuri for embora também, tá? Nessa janela aí de transferência, se o Yuri for embora. Não se surpreenda também. E o passo Volta Redonda é aquela visão dos toques sem objetividade. Toda hora que vem a bola toca, volta.
E contra o jogo do Criciúma, também teve muita pressão do Criciúma, né? O Criciúma em casa botou pressão. Então, os jogos do Volta Redonda vão ser isso aí mesmo, cara. Não vai apresentar nada de novo. Sofrimento do começo ao fim, né? Vai ser isso mesmo. E eu até falei lá com o Horta Júnior, ele falou, não, você pode ir pra arquibancada me xingar também. Eu falei, não vou xingar você não, só xingo o treinador. O treinador, eu queria que ele tá teimando, cara, em alguns jogadores. Ele não testa, por exemplo, o Cauã Park, que poderia entrar nesse time facilmente. Ele entrou na Copa Rio. Alguns outros jogadores que entraram aí, como o Vitinho, muito abaixo. Entrou o trio de ataque foi, se eu não me engano, o Vitinho, Eliado e o... Caramba, agora faltou o outro. Vitinho, Eliado... o Matheus Costa, que veio como grande contratação, chegou lesionado também. Tá recuperado, mas chegou lesionado. E não jogou, tá para ser testado. Então, o pessoal tá querendo colocar ele para... O pessoal da torcida toda hora fala para ele entrar e não vai entrar. E não vai entrar mesmo, porque o treinador ele já tem esse esquema tático de 3, então foi Raí, lembrei. Raí, Eliardo e Vitinho. Só que o treinador, ele gosta muito daquele 9 qualificado, né? E o que se fala é da volta do Ítalo. Só que o Ítalo recebe um salário de 150, por aí. 150 mil. Por aí lá no... É aquele que tá na Coreia, né? Tá jogando na primeira divisão da Coreia do Sul, tá emprestado. Sem chance. A ideia o Volta Redonda, o maior salário do Volta Redonda é 60 mil, é 80 mil, se eu não me engano, é do Chay. 80 mil não, 60 mil, 60 mil, o maior salário. Não vai voltar, eles vão tentar negociar o cara. Se ele voltar, vai voltar com um salário muito abaixo, porque os coreanos não fizeram proposta ainda. Até agora não tem proposta. Mas provavelmente deve voltar e deve ser negociado na janela. E o que se fala também aqui no Volta Redonda, cara, é muito em contratação de meios campistas, né? O treinador tem um problema ali no meio campo. O que se fala é que o PR vai embora, tem proposta para sair, para time de Série A. Também tem proposta para time de Série B. Então, pelo desnível econômico do clube, vai sair. E o que se fala também é que o substituto primeiro está lesionado, que é o Bruno Barra, está na fase de transição, né? Só que ele já tem 39 anos. E o outro aí que está se falando aí que o Denner também está lesionado. E o que se fala é que o André Luiz, que é o segundo volante, o André Luiz que jogou no Vietnã, que veio para Volta Redonda, ele provavelmente deve ser, se concretizar essas negociações, né? Provavelmente ele deve ser o titular, se o Pierre for negociado. Mas tem um outro ponto também que eu gostaria de ressaltar aqui, é a questão do clube. O clube do Volta Redonda financeiramente teve superávit, se eu não me engano, no passado, de R$410 mil. Então o clube tecnicamente está estável financeiramente, não se fala em SAF, está pagando as dívidas em dia, claro, fez acordo com a justiça, tem aquela dívida do vôlei de mais de 10 milhões que foram deixadas, mais de outras dívidas trabalhistas que fizeram acordo na justiça e estão pagando em dia as prestações, mas o clube está saneado.